Olá pessoal, tudo bem com vocês? Novamente estamos juntos e eu fico muito alegre com isso, de estar juntos. Mas como prometido, nós vamos começar aqui uma série sobre número de casas. Muita gente me pergunta, desse lado de numerologia, o que significa o número da casa, qual é a casa melhor, qual que é a casa que não se deve, qual o número que tem que ter. Olha, as perguntas são infinitas. De tudo quanto é jeito. E aí quando a pessoa fala qual é o melhor número da casa, eu falo, não sei. É verdade, eu não sei porque existe um verbo que é lindo na nossa língua que chama depender. E tudo depende do que você quer numa casa. Então, não existe o número perfeito, o número correto, o número que está errado, o que é isso, o que é aquilo, não tem. Tudo é uma questão de adaptação. Energias, elas se misturam, se sintonizam. Então, tem que ter a energia da casa e tem que ter a sua energia lá dentro. A sua sozinha? Não, você tem uma família. Ou você mora só com o seu marido, ou só com o seu irmão. Às vezes acontece, eu tenho umas amigas que são as 3 irmãs, elas moram juntas. Então, não é uma pessoa só. Depende daquilo que você pretende para você, daquilo que existe uma pretensão em conjunto de quem mora. Então, existe o número ideal da casa? Não. O número perfeito? Não. Você vai ajustar essa energia dentro daquilo que você pretende. Isso é o começo. É o comecinho de tudo. Outra coisa que me perguntam muito. Tem casa que é muito ruim, Não. A casa é um ser vivo. Vocês sabiam disso? A casa é um ser vivo. Ela tem energia vibrando lá dentro. Eu ouvi e achei muito lógico, mas eu ouvi e fui atrás que a casa tem até a vibração dos 4 elementos. Vocês sabiam disso? O elemento ar, ele é muito importante dentro de uma casa. Por quê? Porque é aquilo que você respira quando você mora lá. Agora, deixa uma casa fechada sem arejar a casa, sem abrir uma janela e deixar o ar ventilar lá dentro. Respira lá dentro para ver como você fica. Um cheiro horrível. A casa em si adoece, ela tem mofo. Elemento ar. Uma pessoa que mora numa casa assim, muito fechada, sem ar, ela fica com o mental dela mais fechado. Porque o elemento ar se reflete ao mental da pessoa. O elemento água, que é aquele elemento que purifica, que flui. Se você não limpar a sua casa, como fica? Você precisa da água para limpar. Eu sei que existem um monte de produtos que você não precisa nem usar água, mas fica sem passar uma aguinha na sua casa, sem ter água na sua casa. A sua vida como fica? Sem água nem as plantas não vivem, nem você. Então, se essa casa não tiver torneiras, encanamentos, a água flui por ela. E quando a água flui, é ótimo, mas se tiver um vazamento, o seu financeiro vai para o brejo. Junto com o vazamento, onde vaza água, vaza dinheiro. Outro elemento. E uma casa limpa traz bem-estar. A água fala sobre emoção. A terra, o elemento terra. Uma casa sem planta não tem vida. Uma casa, e o elemento terra fala de estrutura, uma casa bem estruturada é segura. Uma casa que tem terra, tem cura, e quem mora lá dentro e se sente seguro e bem estruturado, é saudável. Quando tem plantas, mais saudável. Você come folhagens, te alimenta, é saudável. Terra. Tudo isso é terra. E o fogo?
O elemento fogo é o da transformação. Na sua cozinha, que segundo o Feng Shui é o lugar mais próspero de uma casa, se não tiver um fogão legal e você não fizer a alquimia da transformação dos alimentos, você vai comer o quê? E ela traz a fé quando você acende uma vela, quando você acende um incenso, que aí você já está pondo o elemento ar junto. Vocês entendem? A casa tem vida. Ela tem alma. E a alma da casa é quem mora lá. Vocês não sabiam disso? Mas a casa é um ser vivo. Um exemplo prático é assim. Nosso corpo é matéria. Quem mora dentro desse corpo? Meu espírito, minha alma. Quem mora aqui dentro, porque se eu não tivesse, é só um corpo, mais nada. Dentro de uma casa, a mesma coisa. A alma que dá vida a essa casa é quem mora. É quem mantém ela arrumada, quem deixa uma energia de harmonia, quem deixa uma... Também tem aqueles que deixam uma energia de briga, de discussão, mas é uma energia. Então vocês entendem que a alma da casa é quem mora na casa? Então a casa é um ser vivo. Tudo isso influi quando a gente vai estudar uma numerologia de uma casa. Existem algumas coisas que a gente tem que entender bem na casa, tá? A gente tem que entender que todo lugar que tem um número tem uma vibração. E essa vibração, ela se sintoniza com vibrações semelhantes. Então, o número da sua casa, na porta ou junto à porta, ele vai ser como se fosse uma antena receptora. Ele vai atrair energias semelhantes. Tá certo? Para isso, você vai precisar também entender um pouco essas energias. E é sobre isso que eu vou falar nos próximos vídeos, tá? Mas fica sabendo que o número da sua casa atrai também, tá? Outras coisas que vocês precisam saber. Que quando um número quando tem um prédio, existem várias vertentes e várias opiniões sobre qual é o número que deve valer para afetar quem mora dentro da casa. Existem pessoas que acham que tem que fazer a conta pela tabela pitagórica do nome da rua. Tem aqueles que acham que se for um prédio, você tem que ver o nome da rua, o número do prédio e o número do apartamento. Se tiver bloco, você tem que ver o bloco. Eu andei estudando muito isso. E a minha lógica, o meu pensamento, baseado numa teoria de posicionamento relativo do mestre Lin Yun, desculpe gente, Lin Yun, que é mestre em Feng Shui, ele diz que o número que está mais próximo de você é o número que mais te afeta. Que a energia do que está mais próxima de você é a energia que mais vai afetar o seu time, mais vai impactar. Então, dentro do meu modo de ver, eu não consigo entender que um número de um prédio que gera uma energia para um prédio com todas as suas unidades, vai afetar diretamente somente a sua casa. Vai afetar de todo mundo. Mas essa energia, ela vem mais dissipada ou não? Em termos, sim. Por quê? Porque ela se expande para todos aqueles apartamentos. Tá certo? Cada um tem o seu modo de vida. Quantas pessoas moram num prédio? Todas elas são afetadas. Se for partir desse princípio, então você vai ter que fazer uma numerologia da casa, com o número que tem na porta da sua casa, não estou nem falando em apartamento agora. Para cada número
pessoal de cada pessoa que mora lá. Sabe quando você vai conseguir organizar e harmonizar para cada um deles estar em bem-estar? Nunca. Porque são seres humanos, cada um tem uma bagagem espiritual, cada um tem um jeito de ser, cada um tem um modo de ver. Alguém não vai se harmonizar com o número da casa. Agora, se tiver uma pretensão em conjunto, buscando uma coisa em comum, cada um do seu jeito, é muito mais fácil de você harmonizar uma casa. Então, o número do prédio, nesse momento, para mim, tem esse mesmo efeito. Então, eu posso dizer para você que se o número de um prédio for 2.291, vamos por assim, 291, vai dar 2 mais 1, 3 mais 9, 12, porque os números são sempre só os básicos, de 1 a 9, e mais 1 mais 2 vai dar 3. Então, vamos partir desse princípio. Um prédio que tem uma energia 3, ele pode ser um prédio alegre. Ele vai atrair famílias que são pessoas mais alegres, mais comunicativas. Tudo bem, em todos os apartamentos pode ter um ou dois que é mais sisudo, mais quieto. Aí você vai falar assim, mas pode ter gente um pouquinho mais idosa, que é mais séria. Não, você pode encontrar até pessoas mais idosas que são comunicativas, tá? Não precisa ter festa todo dia no prédio, mas é um prédio que tem uma energia boa, gostosa, criativa, pessoas que se entrosam bem. Aí cada um dentro do seu apartamento pode ser diferente. Mas no convívio comum, eles são harmoniosos, comunicativos, elegantes, alegres. Então, indiferentemente se o prédio tem blocos, se é um prédio só, uma torre só, o número que mais vai afetar os moradores daquele apartamento, seja num condomínio de casas, seja num condomínio de torres de prédios ou num prédio só, é o número mais próximo. E o número mais próximo é o da sua casa, do seu apartamento, tá? Aí também fizeram uma pergunta para mim assim, mas às vezes o bloco, né, conforme é o bloco, o número do apartamento vem com a letra do bloco. Tudo bem, transforma aquela letra em número e a gente soma. Aí sim, porque está na porta da sua casa. E aí sim, ele vai afetar você. Estamos entendidos nesse pedaço? Deu para entender tudo isso? Muito bem, vamos lá. Qual outra pergunta que me fizeram? Me fizeram uma pergunta assim... Os números, eles vibram energias mais positivas, mais negativas? Bom, particularmente, eu não gosto muito de usar esse termo. Sou eu. As pessoas usam o termo que quiser. Eu, particularmente, não gosto. Porque, de repente, uma coisa negativa não é tão ruim. E uma coisa que é muito positiva, principalmente para quem estuda e quem mexe com astrologia, sabe disso. Que um aspecto que eles chamam de negativo, de repente ele é muito positivo para te dar um empurrão e você se mover e ir em direção àquilo que você quer realizar. E às vezes um aspecto super positivo, como um trígono, que é o aspecto da facilidade, ele te deixa tão bem posicionado numa zona de conforto que você perde a oportunidade. Então, eu não considero positivo e negativo. Mas nós vivemos num mundo de polaridades. Isso é uma lei hermética da vida da gente. A gente vive num mundo de polaridade. Então, é muito raro você ter uma direita sem uma esquerda,
um branco sem um claro sem um escuro e daí para mais. Então, eu considero assim que nós temos números facilitadores e números desafiantes. Eu considero que nós temos números heróis e números vilões. Entende? E tudo isso a gente pode harmonizar pondo uma letra junto desse número. Uma outra coisa que me perguntaram, a letra tem que ser como? Do lado direito, do lado esquerdo, vai afetar o número na prefeitura, não vai afetar o número na prefeitura? Não. O número do seu registro na prefeitura é aquele que está lá, na porta da sua casa. Ponto. Você quer colocar um número? Muito bem. Existem ruas que mudam a numeração, não existe? Muitas vezes ocorre das pessoas terem um número e vem um outro com uma vibração diferente. Afeta a casa? Afeta. A prefeitura foi, trocou a numeração da rua. Então, mudou o número, afetou a casa. Tá. Tudo isso nós vamos explicar aos poucos. Eu estou querendo mostrar para vocês que a posição onde você vai pôr a letra não influi. Porque a prefeitura chega lá, ela muda e não pergunta para você. Ela simplesmente muda. Às vezes ela deixa uma casa por um bom tempo com 2 números. A vibração toda vai ficar lá. O que acontece num caso de ter 2 números? Ou você vai continuar na vibração do número que você tinha, então você vai ajustar o novo número para aquela vibração se você estava confortável naquela vibração da casa. Não é acomodado, é confortável. Ou você vai experimentar essa energia melhor. Tá? Vamos supor que a sua casa era um 147, que dá um 3. 7, 4, 11, mais 1, 12, 1 mais 2, 3. E você gostava dessa energia. Aí vem a prefeitura e muda para um 258, que dá um 6. 2 mais 5 mais 8 dá 15, que dá um 6. 1 mais 5, 6. Então, a energia muda, tá? Mas você se adaptou melhor, você se sentiu bem depois dessa mudança que teve. Você pode, para deixar o número antigo, o 147, na vibração do 6, colocar uma letrinha junto com o 147, para fazer ele virar um 6. Aí você vai experimentar na totalidade o 6. Algumas vertentes diz para você somar todos os números, enquanto os números estiverem na casa. Também tem a sua lógica, mas você precisa ter o conhecimento, e para isso você vai ver todos os meus vídeos, é lógico, do que significa cada um, e aí você escolhe o que fica melhor para você, tá? Mas você pode fazer essa técnica de experimentar os dois. Ou usar aquilo lá que o correio usa, porque esse é o seu endereço. Até tudo se normalizar com a prefeitura. Porque tem muita gente que quando tem 2 números nas casas, por mais que a prefeitura deixe lá, eles tiram e deixam um só. Porque não se adapta a toda essa energia que virou uma bagunça. Quanto à letra que você vai pôr do lado direito, lado esquerdo, em dourado, em verde, em amarelo, você pode até pôr a lápis, a caneta, é indiferente. Quando você colocar uma letra ao lado do número da sua casa, essa letra que tem uma referência numérica, ela vai vibrar. Dentro de mais ou menos 60 dias muda a energia da sua casa.
Eu não sou a favor de você colocar do lado direito do número da casa. Você olha e põe do lado direito. Por quê? Vamos novamente no número aí, no 139. Se você colocar 139B, 139A, seja a letra que for, você vai alterar o número visualmente. Não é na prefeitura, lá continua 139. Mas visualmente, você vai alterar o número da casa. Você vai ter que mudar o seu endereço em todos os seus cadastros, tá? Por quê? Porque se o correio tiver que entregar alguma coisa, ele tem que entender que é um 139A, vamos supor. Muito bem. Se você colocar uma letra antes do 139, ninguém considera. Vocês já perceberam isso? Ninguém vai dizer assim, eu moro na casa A139. Vai dizer, eu moro na casa 139. E todo mundo vai saber que você entende de numerologia, por isso que você pôs aquele A ali. Então, não tem a necessidade de ser do mesmo padrão dos números que você tem. Lógico, tem coisas que ficam bonitas. Se você gosta e você preza essa harmonia, perfeito, nada contra. Mas não há necessidade. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu atualmente moro numa casa que é 4. A casa 4 é uma casa desafiante. Então, quando eu fui para morar na casa, que eu fui ver a casa, eu gostei da casa, a primeira coisa que eu fiz, depois de tudo acertado, foi chegar lá, pegar uma canetinha daquelas que a gente escreve em CD, aquela que não apaga. Eu fui lá e coloquei um D antes do número. A casa tem o revestimento, eu coloquei no revestimento uma letra D. Já choveu, já não apaga. Quando eu levei 15 dias para mudar, quando eu mudei, a energia já era outra. Pessoas que conheciam a casa, eu já estou lá há um tempo, cansaram de perguntar para mim no começo, mas essa casa não tem infiltração? Essa casa não tem problema de estrutura? Essa casa não dá problema nisso? Eu falei, nunca deu. Depois vocês vão entender por que eu estou falando isso. Nunca tive problema com a casa. E é uma casa harmoniosa para mim. Aí o pessoal olha, fala 121, dá um 4. Pois é. Mas eu fiz a mudança. Não foi tão perceptível assim, mas está lá vibrando. Na porta da minha casa. Entende? Então, a questão de onde você vai colocar, você tem que colocar perto do número, é lógico, para vibrar. Mas se é do lado direito, se é do lado esquerdo, se é um pouquinho mais atrás, desde que esteja junto com o número, é o que importa. É onde vai vibrar. A energia não tem barreira. Então, e aí, gente, tem mais uma coisa que eu quero que vocês entendam, que é mais um ponto. Já me perguntaram também sobre casa que dá número 11 ou 22, que geralmente são os dois que são considerados números mestres na pitagórica. Bom, são números mestres, mas para uma casa não convém. Convém do 1 ao 9. Então, o 11 vai se transformar em 1 mais 1, 2, e o 22 vai se transformar em 2 mais 2, 4. O número 11 e o 22, por serem números mestres, eles exigem muito das pessoas que moram na casa. Exigem uma forma muito mais arraigada de ser. Então, se a pessoa se volta para a espiritualidade, tem que ser aquela espiritualidade de uma forma mais expansiva, mais exacerbada. Se a pessoa é mais altruísta, tem que ser. Senão, o que ocorre? A atenção maior que você tem que dar nessa casa e não acompanhar essa energia, se você considerar como um 11 ou um 22, vai ocorrer que ela também vai exigir de você isso, senão você pode acabar tendo problemas, como é que eu vou explicar? Emocionais,
psicológicos, entende? Que vai afetar muito mais a sua estrutura do que se ela for um simples 2 ou um simples 4. Muita gente considera, mas é um número mestre, é tudo de bom. Só que o número mestre ele é muito exigente. Mesmo para quem tem isso como um número de impressão, como tem um número de expressão, é uma exigência maior. A pessoa tem que estar muito mais desenvolvida e consciente sobre aquilo que ela quer. Então, vamos deixar quieto. Vamos usar o 11 como 1 mais 1, 2, e o 22 como 2 mais 2, 4, tá? Então vamos fazer um resumo da ópera. Qual o melhor número? Não sei. Você vai saber naquilo que você pretende ou os moradores da casa pretendem. Número herói e vilão? Tem. Essa polaridade existe. O número mais próximo é aquele que está na porta da sua casa e é o que mais te afeta. Ele se mistura, ele é uma anteninha que chama aquela energia e vai se misturar com as energias da casa. Sabe aquele ditado? Dize-me com quem andas, que eu te direi quem és. Dize-me em que casa você mora, que eu te falo como é que é mais ou menos lá dentro. Tá bom? E a grande pegada, gente, essa é a grande pegada para se dar bem. Ah, esqueci de um detalhe. Peraí, antes da grande pegada. Esqueci de um detalhe. Às vezes a pessoa muda o número da casa, põe a letra, tal, sabe o propósito, se conhece, tal, não sei o que, vai lá e põe uma letrinha. E a coisa não flui. Tá. Como você conseguiu mudar essa vibração, você vai poder fazer isso de novo, tá? Nada impede. A escolha é sua. Porém, existe uma regrinha. Você tem que esperar de 6 meses a 1 ano, porque durante esse período é o período de adaptação na nova energia. Se você depois de 2 meses falar, não funcionou, vou mudar, a sua energia vai virar uma bagunça, porque você vai ficar mudando. O seu corpo vai reagir, a sua mente vai reagir, a casa vai reagir. Então, quer mudar? Mas analisa durante 6 meses a 1 ano. Aí não deu certo, realmente tenho certeza. Aí você muda. Põe a outra energia que você quer. Nada impede. Você é livre para isso. Você não precisa voltar só o número que você tinha. Não, você pode mudar a letra. Ok? E a grande pegada? Agora sim, a grande pegada. A grande pegada é você se conhecer. E conhecer os moradores da casa, a sua família. Você vai ordenar que eles queiram isso? Não, harmonia. Se for uma família, um casal que tem filhos pequenos, eles dois juntos vão saber o propósito que eles têm. Mas para isso eles precisam se conhecer. Eles precisam conhecer aquilo que eles pretendem. Se for uma pessoa sozinha, muito mais fácil. Sabe o que quer. Se for um casal ou amigos, não importa. O que importa é falar assim, poxa gente, vamos manter uma harmonia, eu quero uma harmonia assim na casa. Todo mundo topa? Vocês vão se sentir bem que é assim? Legal, vamos nessa. E muda. Isso é o ideal. Mas tem que saber o que quer. Não tem como eu falar o número maravilhoso, o número perfeito é esse. Não. As pessoas são únicas e vibram de formas únicas. Mas qual o grande desafio? Conviver para chegar à harmonia. E você pode fazer isso com a sua casa. Espero que vocês tenham entendido. Eu não sei se eu me prolonguei demais, desculpa se eu me prolonguei demais. Mas, olha, vocês vão ver a próxima sequência de vídeos, vou falar sobre cada número, sobre cada casa, aquilo que precisa de uma atenção e aquilo que é o ideal. A gente se encontra em todos esses vídeos. Beijos iluminados e até lá!